Ok, amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Que alegria, né? Nós, nesta semana agora, estamos no dia 23, né? No próximo domingo, ou então durante essa semana, a maioria de nós estará ministrando o estudo de número 4. Eu estava aqui pensando um pouquinho sobre o estudo 4 e a relevância de Jesus para tudo aquilo que a gente sabe que é a Trindade, né? A Trindade, como nós já estudamos, inclusive quando estudamos o Espírito Santo e sua posição na Trindade, ela é aquela noção relevantíssima de que nós temos só um Deus. Só há um Deus. Mas que subsistem três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então é muito interessante isso, porque se você parar e pensar, pensa comigo agora. Eu estava refletindo sobre a lição, já o nosso querido presbítero Renato, ele vai nos enviar o vídeo, né? Mas eu não podia deixar de falar isso. Eu estava pensando aqui, cá com os meus botões, né? A relevância de Cristo para que a gente compreenda absolutamente tudo sobre a Trindade, porque quando Jesus veio, Jesus é a revelação máxima de tudo que existe sobre Deus e sobre as coisas de Deus e sobre espiritualidade. Tanto é que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estava analisando, até antes de Cristo vir, qual é a noção que nós tínhamos sobre Deus, irmãos? Aquela noção que vem desde o Velho Testamento e que é a realidade ali no Velho Testamento. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. A gente não tinha a noção assim exata e clara, né, de que existia o Pai, existia o Filho e existia o Espírito Santo. A noção que se tinha no Velho Testamento era assim: Deus existe, e Deus é único, e sem nenhum problema. Mas aí vem Cristo, irmãos, vem Cristo, e Cristo, ele começa a literalmente trazer para nós muito mais do que nós esperávamos. Quando Cristo veio, todo o bom judeu esperava o Messias, esperava aquele que viria da parte de Deus para libertar o povo e para simplesmente levar Israel a ser de novo tudo aquilo que Israel já foi, nas mãos de Davi e nas mãos de seu filho Salomão. Então o Messias era aquele homem aguardado, general, poderoso, extraordinário, fantástico, que libertaria Israel da mão dos romanos, libertaria Israel da mão opressora de todo aquele império existente, que ia trazer o reino de justiça e de paz. Quando você pega Isaías, eu creio que capítulo 11, né? Eu acho que é Isaías 11, se eu não estou maluco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, Isaías 11. Quando se descreve aqui o reino do Messias, gente, é uma coisa fantástica, né? Ou seja, viria o grande Messias, o grande servo do Senhor, repousaria sobre ele o espírito de sabedoria, de inteligência,
de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. E ele ia se deleitar no temor do Senhor e julgar todas as nações. A verdade é o cinto dele. E muito bonito como termina Isaías 11, ele ia pegar todas as tribos, juntar e abençoar. Então, é aquela coisa, né? O cetro dele seria de poder, todos os povos viriam a ele, e Israel aguardava isso. Aí Jesus, quando vem, Jesus se demonstra muito mais do que Messias. Conforme nós estudamos na aula passada, no estudo número 3, Jesus simplesmente ele chega e ele vai provando que ele é tão Deus quanto Deus o Pai. Quanto Deus o Pai. Gente, isso foi um escândalo. Isso foi um escândalo. Os judeus queriam matá-lo. Os judeus queriam acabar com ele. Os judeus olharam para ele e disseram assim: meu amigo, você acha que você, em termos bem atuais, né, é a última Coca-Cola do mundo? Acabou de chegar e pensa que pode sentar na janela, meu amigo, e mandar em tudo? Aí Jesus olha para eles e diz assim: olha, vocês estão pensando que somos quem? Aí os judeus dizem: não, nós somos filhos de Abraão, meu amigo. Aí Jesus diz para eles: antes de Abraão existir, eu sou. Aí judeu queria matar. Porque quando ele disse eu sou, ele simplesmente se identificou com Deus Todo-Poderoso, que no Velho Testamento tinha libertado Israel com o braço forte. Jesus estava dizendo que era Deus. Sim. E Jesus não somente diz que era Deus, Jesus provou que era Deus. Nós estudamos na lição passada exatamente um fato glorioso, que Jesus tinha essa natureza divina, Jesus tinha atributos divinos, Jesus tinha a favor de si o testemunho do próprio Pai, dizendo: ó, esse aí é meu filho, é para ouvir. Ele mesmo testemunhava dele e os apóstolos testemunharam dele. Aí o judeu ficou assim: peraí, mas não existe só um Deus? Sim, existe só um Deus. E ele tem nele duas pessoas, sim, o Pai e o Filho. Agora, olha que fantástico, olha que fantástico. Antes de Jesus ir para o céu, retornar, ele diz assim: olha, eu vou ter que morrer, eu vou ter que ressuscitar, eu vou voltar ao céu e eu tenho que cumprir muitas funções ainda. Só que eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou pedir para que o Pai envie outro Consolador. E aí Jesus, lá em João, começa a falar do Espírito Santo e apresentar o Espírito Santo. João 14, né? Depois João 16. E demonstrando praticamente que o Espírito Santo iria conduzi-los como ele estava conduzindo, com os mesmos poderes, o mesmo padrão, que o Espírito Santo não era um pneu de estepe que aí, sai Jesus, bota o Espírito Santo para ir vendo como é que fica. Não, é outro da mesma qualidade, da mesma substância, com os mesmos poderes, com grandes e os mesmos atributos. Aí Jesus, que veio e disse: ó, o Pai existe, eu existo.
Nós temos a mesma natureza, mesma substância. Ele é Deus, eu sou Deus. Ele agora apresenta no final da vida dele o Espírito Santo dizendo, olha, é diferente de mim, é diferente do Pai e também é Deus. Também é Deus. Aí a cabeça do judeu, coitado, aí foi para o espaço. Porque vem cá, que história é essa? Quer dizer que são 3 deuses? Não, não são 3 deuses. É um único Deus. São 3 pessoas distintas. Um é o Pai, outro é o Filho e outro é o Espírito Santo. Pastor, mas não tem aquele texto que perguntam para Jesus, né? Filipe, poxa Jesus, já que você está falando do Pai e disse que veio para revelar o Pai, mostra para a gente o Pai. Ou seja, pega, faz o Pai descer aqui, olha que fantástico, faz o Pai descer aqui e mostra o Pai para a gente. Tadinho, Filipe não sabia que o Pai mora em luz inacessível e que ninguém tem acesso ao Pai senão o Filho, que veio revelar. Aí Jesus disse, mas se você vê a mim, você consegue ver o Pai, porque eu e o Pai somos um. Aí, pastor, agora não estou entendendo. Você não disse que Jesus era um e o Pai era outro? E agora Jesus está dizendo que ele e o Pai são um? Sim, mas você tem que ler o resto da Bíblia. Você tem que entender o resto da Bíblia. A oração sacerdotal de Cristo em João foi, Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Então, por exemplo, Douglas deve estar me ouvindo agora, né? Ele tem que ministrar para a igreja na Bahia. Douglas, Deus está dizendo, Jesus está dizendo, olha, Pai, que o Gedeon e o Douglas sejam um, como eu e você, Pai, somos um. Aí não tem mais erro. O Douglas é o Douglas. Eu sou eu. Eu sou uma pessoa, o Douglas é outra pessoa. Mas nós somos um em finalidade, em vida junta, em atribuições para realizar a obra de Deus, em afinidades. Então, olha que interessante. Gente, olha que interessante. É lógico que o Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo completamente outro. Foi assim desde o início. Desde o início. Se você parar e pensar no nascimento de Cristo, o anjo Gabriel avisa a Maria o seguinte, ó, não se preocupe. Não precisa homem nenhum ter relação com você para você ter o Filho de Deus. Vai descer sobre você a virtude, o poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo gera em Maria um outro ser diferente dele, chamado Jesus, que por sua vez é completamente diferente do outro ser, que é Deus. Compreendeu? Completamente diferente. No batismo de Cristo, o Pai fala, quem está sendo batizado é o Filho, mas o Pai fala, este é meu Filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. E aí desce o Espírito Santo e repousa sobre ele, em forma, como se fosse uma pomba. Os 3 completamente diferentes. Os 3 completamente diferentes. Mas não são 3 deuses. O Pai não é Deus, o Filho não é Deus, e o Espírito Santo não é Deus. Sim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Mas só há um Deus. Então, é um único Deus e 3 pessoas. Meu Deus, pastor, nunca vou compreender isso. Calma, calma, calma. Me diga então como é que o Espírito Santo conseguiu gerar Cristo em Maria, trazendo a natureza humana para Jesus, sem o pecado de Maria atingir Jesus. Porque Maria era pecadora. Está compreendendo? Como é que a gente viu na aula passada em Cristo,
tem uma natureza humana, uma natureza divina. Duas naturezas numa só pessoa. Irmãos, tem coisas que refogem a nossa capacidade mental limitada de hoje. Mas é uma realidade. Então, olha que interessante, Jesus veio para bagunçar a cabeça de todo mundo. Ele veio e, quando ele veio, ele revelou à humanidade a verdadeira essência e natureza de Deus. Deus é um só. Nós não somos politeístas. A gente adora um único Deus. Mas Deus é um só em 3 pessoas. Um só em 3 pessoas. E cada uma dessas pessoas tem os atributos completos da divindade. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são onipotentes. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são onipresentes. E tanto o Pai, quanto o Filho e o Espírito Santo são oniscientes. O que faz alguém ser Deus diferente de um homem? Esses três grandes atributos: a onipresença, a onipotência e a onisciência. E Jesus veio dizendo: olha, meu amigo, vocês não sabem nada sobre Deus. Deus é um só. Só há um Deus. Mas o Pai é Deus. Eu, que sou filho, também sou Deus. E o Espírito Santo que nós vamos enviar também é Deus. Gente, vocês já imaginaram que polvorosa existiu nesse momento? Então, quando eu olho para uma lição como essa, o estudo número 4, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é sublime. Porque foi Jesus o responsável por deixar bem clara a noção completa de Trindade. Sim, no Velho Testamento nós temos pistas da Trindade. Nós temos pistas de que eram mais de uma pessoa formando o que nós chamamos de Deus. Entendeu? Nós temos pista, mas foi Cristo que deixou bem claro. Cristo ensinou direitinho. O Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo é outro. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Desculpa, garganta. E olha que fantástico, né? Então, quando a gente pega uma lição como essa, a gente fica encantado com o que Jesus Cristo fez. Ele literalmente abriu para nós a essência mais linda sobre Deus. Ele veio e abriu a noção exata. Pastor, Jesus não se equivocou. A ideia é tão profunda, a gente não consegue nem pegar direito completamente. Jesus não se equivocou, não, porque ele é a verdade. Ele trouxe a completa verdade. Então, que lição linda, que lição preciosa. É uma daquelas lições que eu sei que vai vir o vídeo do Renato, ele vai ser uma bênção para o nosso coração, mas a vontade é de sentar com os alunos e essa lição literalmente ler vírgula após vírgula, porque ela está maravilhosa. Essa é uma daquelas lições que merecem ser abertas, lidas e discernidas. E nós louvamos a Deus por ter enviado Cristo. Sabe por quê?
Porque sem Cristo nós não teríamos noção nenhuma da grandeza do nosso Deus. Um único Deus e 3 pessoas. Meus irmãos, um beijo. Já já chega o querido Aula do Renato. E que coisa linda está sendo essa revista. Que coisa linda está sendo essa revista. A paz seja.